Eu conheci o Senhor com 16 anos, agora eu fiz 40 já. E foi num período assim de depressão profunda. Morava em Porto Alegre, né? Sou porto-alegrense, e meu pai tinha falecido, a minha mãe resolveu da gente mudar de cidade, a gente foi para uma cidade do interior, e ali eu chorava dia e noite, chorava muito. Tinha uma aflição muito grande assim na minha alma, era um choro assim desesperador. Eu morava no terceiro andar e quem passava lá embaixo ficava olhando para cima para ouvir quem é que estava gritando daquele jeito, né? Porque eu não só chorava, eu gritava, porque eu tinha muito um desespero assim muito grande, né? De viver, porque estava numa fase muito delicada, assim, né? Na adolescência, e tinha perdido meu pai, assim. Antes de ele falecer já estava bem difícil, ele era alcoólatra, né? Então a minha mãe estava tentando se separar dele, mesmo ele se gostando muito, mas ele não aceitava tratar o alcoolismo, né? E ele veio a falecer assim com 48 anos, num infarto. Foi repentino, assim, foi achado morto em casa, né? E daí mudou tudo na minha vida, assim, né? Minha família já era pequena, era meu pai, minha mãe e eu, sou filha única. E daí mudamos de cidade, então para mim eu tinha perdido todos os meus alicerces, assim, né? Tinha perdido o lugar onde eu morava, que era Porto Alegre, que era o mesmo apartamento, desde que eu nasci eu morava no mesmo lugar. Então foi tirado muitas coisas de mim juntas, assim, né? O pai, a casa, a cidade, as minhas amigas, que eram muito importantes para mim, né? Eram as mesmas amigas que eu tinha desde bem pequenininha na escola, então eu sentia falta dela, sentia falta da minha escola, sentia falta de tudo que eu tinha, né? Então ali o Senhor me alcançou. A minha mãe conheceu um grupo de oração que era bem perto da nossa casa, ela foi buscar ajuda. E em Venâncio Aires, né? Daí a gente mudou para uma cidade do interior que chama Venâncio Aires. E lá estava começando, o irmão que liderava esse grupo de oração, estava começando a Igreja do Senhor, porque ele tinha conhecido o irmão Sérgio na Donep, e daí estava começando a igreja, né? Era a igreja luterana, porque era pertinho da minha casa ali, mas eles era um grupo muito avivado que tinha, né, dentro da luterana. E daí eles já estavam saindo dali e estavam iniciando a igreja, né? Então daí tinha um grupo de jovens da Donep, né? Que estava meio que igreja luterana, Donep, igreja do Senhor, tudo meio simultâneo, mas começando a igreja do Senhor lá em Venâncio Aires. E daí tinha um grupo de jovens que veio me fazer uma visita. Eles entraram cantando, tocando violão, né? Uns 10 assim jovens da igreja. E dali eu fui cativada, assim, pelo Senhor, nunca mais deixei de participar. Até hoje, ali conheci o meu marido, né, João Batista,